Rapaziada, só bora pra mais um react. O vídeo que nós vamos reagir hoje é de um jogador que chegou voando da Europa e tá dando show aqui no futebol brasileiro. Vídeo do canal analisando o jogo. Como um desconhecido da Europa se tornou um dos melhores jogadores do Brasil em 2025, Samuel Lino. Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Samuel Lino nasceu no dia 23 de dezembro de 1999, em Santo André, mas foi em São Bernardo do Campo, no coração do ABC Paulista, que realmente cresceu e deu os primeiros passos rumo ao futebol profissional. Como a maioria dos meninos brasileiros. Pô, você fica vendo aí os jogadores, às vezes você olha lá e fala, tal jogador surgiu na base do Flamengo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, mas sempre, antes dele chegar nas categorias de base de um clube gigante, a maioria dos jogadores sempre passa por um pequeno, tipo São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo tem Juventus da Moca, Santo André, então sempre tem essa transição, o jogador tá num clube menor e daqui a pouco para num São Paulo, num Flamengo, às vezes joga contra e o time grande viu ali que ele tem potencial e contrata já desde a base. Começou no futsal, jogando por um time da região. Era ali, nos ginásios pequenos e com espaços reduzidos, que Samuel refinava sua técnica, sua agilidade e principalmente o instinto para o drible rápido e eficiente, algo que marcaria para sempre a sua forma de jogar. A maioria dos jogadores que é driblador sempre passa no salão, né? Que ali o espaço é curto, então o cara tem que o quê? Ter o improviso, ter a qualidade, a habilidade ali do momento, pensar rápido e desenrolar nas jogadas. E o salão fornece isso para todos os jogadores. Então ali no salão o moleque fica liso, depois no campo é só pôr em prática. Em 2016, ele ingressou nas categorias de base do São Bernardo Futebol Clube, onde rapidamente chamou a atenção por sua intensidade ofensiva. O talento dele foi recompensado no dia 21 de maio de 2017, quando fez a sua estreia pelo time principal, entrando no segundo tempo da vitória por 1-0 contra o Novo Hamburgo pela Série D do Campeonato Brasileiro. Pouco depois, no dia 28 de junho de 2017, surgiu a oportunidade de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro. Ele foi emprestado ao Flamengo até outubro de 2018, retornando inicialmente para atuar nas categorias de base. Você vê os times grandes tá sempre de olho, tá sempre mandando olheiro pra tudo quanto é canto do Brasil, pra ver se tem algum moleque que tá voando. Samuel Lino tava novo pra caramba e já tava jogando no profissional do São Bernardo, mesmo que é Série D, era pra ele estar na categoria de base. O Flamengo viu, esse menino é diferente, já estreou no profissional, traz ele pra nós ver um pouquinho mais de perto. Era um salto enorme para um garoto de apenas 17 anos, mas a experiência no rubro-negro seria interrompida em julho de 2018, quando o vínculo foi encerrado. De volta ao São Bernardo, ele foi integrado ao elenco principal para a disputa da Copa Paulista daquele ano. E foi justamente nessa competição que viveu um dos seus primeiros grandes momentos da carreira. No dia 25... Pô, o que pegou? O Flamengo não gostou do Samuel Lino na época, porque não exerceram opção de compra, não deixaram ele nem com o grupo das categorias de base, só mandaram ele de volta para São Bernardo. 5 de agosto, marcou seu primeiro gol como profissional, o terceiro da vitória por 3-1 sobre o Santos, jogando em casa. Era o início da transformação do garoto franzino de futsal em um atacante cada vez mais decisivo. E o passo seguinte foi ainda mais ousado. No dia 30 de junho de 2019, Samuel Lino atravessou o Atlântico e se transferiu para o Gil Vicente, de Portugal. Um clube modesto, mas que oferecia ao jovem brasileiro a chance de disputar uma liga de elite europeia, a Primeira Liga. A estreia veio logo no início da temporada, no dia 3 de agosto. Essa ponte também Brasil-Portugal acontece bastante, né? Pode olhar aí. Às vezes tem aquele jogador da base do seu clube que você espera muito dele e ele não deu muito certo. Procura aí agora pra você ver onde que ele tá. Provavelmente ele tá jogando em algum time de Portugal. Tinha uma época, cara, que eu acompanhava bastante, assim, o Sub-17 da seleção brasileira. Lá tinha um menino que era volante, se chamava Bob Sim. Foi parar em Portugal. Tinha um menino do Palmeiras também, camisa 10, meio campo baixinho, jogava muito, o nome era Alan. Foi parar em Portugal. O Vitinho do Corinthians, que era uma grande promessa, foi parar em Portugal. Um monte de moleque para lá. Não sei se é pra tentar desenvolver o futebol, porque na hora de subir pro profissional eles não alavancou. Na categoria de base, eles eram craques, só que depois meio que deu aquela travada. Em agosto de 2019, na vitória por 3-2 contra o Desportivo das Aves pela Taça da Liga. O primeiro gol com a camisa do time português demorou um pouco, mas chegou no dia 2 de fevereiro de 2020, na derrota por 5-1 para o Moreirense. Com mais minutos em campo, marcou 11 gols,
mostrando que tinha faro de gol e muita personalidade para encarar os zagueiros europeus. Mas seria em 21-22 que ele realmente explodiria. Marcou 12 gols, assumiu o protagonismo no ataque do Gil Vicente e liderou o time para uma campanha histórica. Pela primeira vez, o clube terminou a Primeira Liga na 5ª posição, garantindo vaga na Conference League da UEFA 22-23, a primeira competição europeia da sua história. Para um garoto que há pouco tempo jogava futsal em São Bernardo, aquele era um salto gigantesco, e o futebol português se tornava pequeno para o talento de Samuel Lino. Você vê, nunca ninguém chega voando, né? Ele chegou lá nesse clube, tranquilão, não estava conseguindo marcar seu primeiro gol, depois fez o primeiro gol, 4 gols em uma partida e foi melhorando. Próxima temporada, Samuel Lino meteu 11 gols. Depois já era um dos principais atacantes do clube, fazendo a diferença. Aí você começa a chamar a atenção de verdade de outros clubes da Europa. A grande virada na carreira aconteceu mesmo em 2022, quando o Atlético de Madrid decidiu investir pesado no seu talento. Por 6,5 milhões de euros, o brasileiro se tornou a venda mais cara da história do Gil Vicente. Era um salto gigantesco, do modesto clube português para uma das maiores potências da Espanha. Lino assinou... Isso daqui é loucura, hein? Você pensa que ninguém tá vendo seu futebol, que ninguém tá te acompanhando. Você tá lá no Gil Vicente de Portugal. Pô, eu mesmo particularmente não conhecia o Gil Vicente de Portugal. Não é tipo um Benfica, Porto, Sporting que geral conhece. O jogador pode pensar que não tá sendo visto, mas sempre tem alguém olhando. E dessa vez o alguém era o Atlético de Madrid. Imagine, sair de um Gil Vicente pra jogar lá na Espanha, pra jogar no Atlético de Madrid, que tirando Barcelona e Real Madrid, moleque, é o Atlético de Madrid o de ponta. Um contrato de 5 anos, mas como acontece com muitos jovens no Atlético de Madrid, o caminho direto ao time titular não seria imediato. O contrato de 5 anos firmado com o clube representava confiança no seu potencial, mas também deixava claro que o caminho até a titularidade não seria tão simples. O Atlético de Simeone sempre foi conhecido por moldar os seus jogadores com paciência e disciplina. Por isso, logo após assinar, o brasileiro foi emprestado ao Valência. Para alguns, um movimento de espera. Para ele, uma oportunidade de provar em alto nível que já estava pronto. No Mestala, Samuel... Isso aqui é bom, pô. Você chega no Atlético de Madrid, já time de ponta, cheio de jogador bom, Julian Álvares, outros jogadores não sei se o Julian Álvares estava lá, mas tem um monte de jogador bom, pô. Tem o Griezmann, aí vem a escolha. É melhor você ficar lá no Atlético de Madrid, comendo um banco do caramba, não jogando quase nunca, ou ser emprestado pro Valência pra tentar provar que você é monstruoso e os caras te chamar de novo pra você ser uma peça importante no grupo, começar jogando ou entrar ao decorrer do jogo. É melhor você estar jogando, é melhor ir pro Valência e jogar seu futebol. Tipo o Endrick no Real Madrid. É melhor ele ficar lá no Real, no banco para Vinícius Júnior, Mbappé ou ser emprestado? Porque você tomar uma titularidade de um Mbappé, cara, é quase impossível. Do Vini Júnior, também. O Lino se transformou rapidamente em peça-chave. Desde os primeiros jogos chamou atenção pela velocidade, intensidade sem a bola e principalmente pela coragem de decidir jogos grandes. Ao longo da temporada, se consolidou como titular absoluto. Foram 41 jogos, 8 gols e 3 assistências. E mais do que os números, impressionava a maturidade com que assumiu responsabilidade em um time pressionado pela luta contra o rebaixamento. No Campeonato Espanhol, terminou como um dos artilheiros da equipe com 6 gols. Para um jogador em sua primeira experiência na elite espanhola, era um feito gigantesco. E o torcedor do Valência não demorou a abraçá-lo, e o clube tentou de todas as formas renovar o seu empréstimo. A diretoria insistiu, a torcida fez campanha e até o RB Leipzig da Alemanha mostrou interesse em comprá-lo. Mas nada foi suficiente. Afinal, o Atlético queria Lino de volta. Em Madrid, para a temporada 23... O Atlético de Madrid foi inteligente. Praticamente emprestou ele pro Valência para uma fase de adaptação. Viu que ele já estava preparado e falou, não vou vender para ninguém, volta aqui que você faz parte do grupo. 3-24, o brasileiro sabia que teria um desafio diferente. Agora, precisava conquistar espaço em um elenco repleto de estrelas e sob as ordens de um treinador exigente. Simeone não facilita a vida de jovens atacantes, mas Lino mostrou desde cedo que tinha algo a mais. A intensidade na marcação, a velocidade pelos lados e a capacidade de desequilibrar no 1 contra 1 eram armas valiosas para um time acostumado a batalhar cada metro dentro do campo. A sua estreia na Champions League aconteceu já como titular, no empate por 1-1 contra a Lazio. Era apenas o começo. Pouco tempo depois, contra o Celtic, Lino teve uma das atuações mais marcantes da carreira. Ele marcou seu primeiro gol na competição
e ainda deu 2 assistências na goleada por 6-0. Em uma noite europeia, mostrou que podia brilhar no mais alto nível do futebol mundial. Ao longo daquela temporada, Mostrou que tava voando e preparado, só tava esperando a oportunidade vir para ele agarrar. No primeiro jogo jogou muito bem, o time empatou e no segundo fez gol e deu assistência, pô. É por isso que o jogador não pode desanimar nunca. Tem que sempre estar treinando em alta, dando a vida, porque quando a oportunidade vem, ele não pode desperdiçar nem a pau. o brasileiro se consolidou como uma das principais peças ofensivas do Atlético. E em meio a nomes consagrados, era ele quem muitas vezes carregava o time nos momentos mais complicados. Jogando com o Depay. Com dribles, gols e participações decisivas, conquistou não apenas a confiança de Simeone, mas também a admiração da torcida rojiblanca. No fim da temporada 23-24, veio então o reconhecimento. Samuel Lino foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Uma conquista simbólica que coroava uma trajetória meteórica. E mais do que isso, mostrava que o garoto franzino que cresceu jogando futsal em São Bernardo do Campo tinha se transformado em protagonista de noites de Champions League. Tava voando ou não tava voando? Um time que tinha Depay, Griezmann, um monte de jogador de seleção. Quem foi o melhor jogador? Samuel Lino. Porém, quando o futuro parecia desenhá-lo como um protagonista na Europa, veio outra virada de chave. No dia 29 de julho de 2025, o futebol brasileiro ganhou um novo protagonista. O Flamengo surpreendeu o mercado ao anunciar a contratação de Samuel Lino, trazendo de volta ao país um jogador em ascensão na Europa e já consolidado no Atlético de Madrid. Para convencer Moleque, isso daqui beira a loucura. Muita loucura, não tem como. Pô, o Flamengo tá disputando contratação com os grandes clubes da Europa. Tá tirando um Samuel Lino, que tava voando no Atlético. Ele não tava indo pro Brasil porque ele tava ruim, não, pra retomar confiança. Ele tava bem demais, cara. Ele ia fazer um ano lá pra brigar por vaga na seleção brasileira. E ele já era reconhecido por todo mundo. Lá no Atlético de Madrid, eu já sabia quem era o Samuel Lino, você provavelmente já sabia que ele era um moleque com potencial absurdo e que jogava muito. E o Flamengo foi lá, enfiou grana e convenceu ele a largar o Atlético de Madrid pra vir jogar aqui no futebol brasileiro. Pô, o Flamengo tá com grana. o atacante a deixar o futebol espanhol e retornar ao Brasil, o rubro-negro ofereceu não apenas um salário robusto, mas também o status de estrela absoluta no projeto esportivo do clube. O movimento não foi pequeno. A diretoria do Flamengo desembolsou cerca de 22 milhões de euros, mais bônus por metas alcançadas, para adquirir os direitos do jogador junto ao Atlético de Madrid. Foi a contratação mais Apresentou um projeto, Samuel Lino gostou e mais uma coisa. Olha as voltas que o mundo do futebol dá, né? Ele passou pelas categorias de base do Flamengo e naquela época o Flamengo não abraçou o moleque. Às vezes achou que ele não estava preparado para ser jogador do Flamengo e anos depois volta com uma contratação mais cara do clube. cara da história do clube. Samuel Lino assinou até 2029 e herdou a camisa 16, carregando consigo a expectativa de se tornar um dos grandes nomes do elenco. E a chegada foi tratada como um evento. Torcedores lotaram a recepção e o clima era de quem sabia que o clube havia fechado com uma peça diferenciada. Juiz, cara. Jorge E Jesus. dentro de campo, Lino não Aqui é o porcalinho, mano. Não dá não, esse sósia, meu. É o sósia do Jorge Jesus, é o sósia dos árbitros. demorou a justificar o peso do investimento. Loucurada máxima, Logo em mano. suas primeiras atuações, mostrou intensidade, qualidade no drible curto e uma facilidade rara para encontrar companheiros em boas condições de finalizar. O ponto alto até agora veio no Não, ele chegou no Flamengo voando. É o que se espera de um jogador da Europa, né? Você vê os jogadores da Europa na nossa mente assim. Veio pro Brasil, automaticamente ele tem que estar voando. Só que ultimamente não é isso que tem acontecido. É que também muito jogador tá vindo já quando eles não estão no seu auge, né? Quando já estão meio idade avançada, eles falam, vou pro Brasil agora e me aposento lá. Já o Samuel Lino não, né? Ele tá tipo no auge dele. Por isso que ele chegou voando, ele joga fácil. Pô, você assiste o jogo do Flamengo lá, chega a bola pra ele na esquerda, ele dribla o zagueiro, lateral, tá dando um monte de assistência. no dia 25 de agosto, em uma noite Já que era já muito entrou para a jogo. história do futebol brasileiro. Contra o Vitória no Maracanã, o Flamengo aplicou uma goleada impiedosa de 8-0, a maior não apenas do confronto, mas também da história dos pontos corridos. E Samuel Lino foi o grande nome do jogo. Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências, participando diretamente de 5 tentos na goleada histórica. A atuação coroou um início promissor e mostrou como ele pode elevar o patamar ofensivo do time. Se ainda existia expectativa, depois dessa noite não restam dúvidas. O atacante está pronto para ser um dos protagonistas do futebol nacional.
Até o momento, Lino soma 8 jogos, 2 gols e 4 assistências com a camisa rubro-negra. Números que ganham ainda mais peso quando se considera o contexto. Ele já se Sem contar que tem aquelas estatísticas que não mostram, né? Que é o tanto de jogo que o Samuel Lino gera. Às vezes ele não deu assistência, mas ele tocou pro cara que deu assistência. Às vezes ele veio driblando, finalizou, o goleiro deu rebote, o jogador fez o gol. Sem contar que toda hora ele driblando lá na ponta, o jogador manda a bola para escanteio. Então vai criando um monte de jogada. E ele é aquele jogador que abusa disso, da velocidade, do drible. Então, moleque, ele tá sempre participando da maioria dos gols do Flamengo. Firmou como titular absoluto. O Flamengo ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro e está classificado para as quartas de final da Libertadores. O encaixe foi imediato, como se ele tivesse voltado ao Brasil no auge para assumir de vez o papel de referência técnica. E além dos números, o que impressiona é a maneira como Samuel Lino transformou a dinâmica ofensiva do Flamengo. A sua movimentação abre espaços, o seu poder de decisão acelera transições e a sua frieza em momentos-chave dá confiança a um elenco já estrelado. Para os torcedores, a sensação é clara. O investimento de 22 milhões começa a parecer uma barganha diante do impacto imediato dentro de campo. E bom, se Samuel Lino vai se tornar um ídolo do Flamengo, ou até mesmo peça importante na seleção brasileira, só o tempo dirá. Mas uma coisa já é certa. Em poucos jogos, ele mostrou que pode marcar o ano de 2025 no futebol brasileiro. E agora eu quero saber de você. Será que Não tem como, né? O Analisando o Jogo não erra nunca. Mais um vídeo bravo. E o Samuel Lino, cara, vou te falar um negócio. Ano de Copa do Mundo, se ele continuar jogando do jeito que ele tá voando, o Ancelotti vai ter que dar uma atenção. Se bem que tem muito atacante bom, hein? E chega a Copa, todos querem mostrar que estão em alta, que estão jogando muito. Então vamos ver no que vai dar. Mas ele já chegou no Flamengo e mostrou que é diferente. Não tem como. Ele tá acima aqui no futebol brasileiro. Rapaziada, se vocês gostaram aí do meu react, curte, comenta, se inscreve no canal, vai me dar aquela moral enorme. Tamo junto e até o próximo vídeo.